Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando sequência aqui ao nosso estudo da Univale com o livro Libertação. Hoje a gente vai dar seguimento com o capítulo 4, Numa Cidade Estranha. E quem vai trazer aí a exposição do capítulo hoje é o doutor André Luiz, que vai fazer a exposição do capítulo e depois a gente faz aquele bate-papo como de costume, tá bom? André, fica à vontade aí. Uma boa noite a todos, né? Vamos lá seguir a nossa jornada de estudo, de aprendizado, com esses ensinamentos aí trazidos aí pelas mãos do nosso querido saudoso Chico Xavier, nessas obras do Espírito André Luiz e toda a pleia de benfeitores, né? Nos trazendo esclarecimentos, informações, ensinamentos tão importantes para o para nossa vida contemporânea, para esse momento que estamos vivendo aí. E conscientização do que acontece do lado de cá e do lado de lá, para que a gente possa ter esse entendimento e, a partir daí, temos as formas mais adequadas para os nossos enfrentamentos, superar os obstáculos e podemos aí seguir aí no nosso processo de evolução. Essa obra é uma obra muito importante, essa obra Libertação, como todas, né, que a gente vem estudando já há algum tempo, mas ela é bem peculiar, cada uma delas tem a sua peculiaridade, né? Mas essa é uma obra que traz assim uma realidade, vamos dizer, um pouco sombria do que existe, né, de um movimento grande, né, de espíritos cristalizados no mal, um verdadeiro império das sombras que existe num plano espiritual e num processo de parasitismo, né, num conúbio com muitos espíritos encarnados. Essa obra tem alguns capítulos que impõem até um pouquinho de medo, né? Porque a gente até imagina, né, as coisas que acontecem, mas ela é muito importante nesse sentido de a gente se conscientizar do que acontece e termos, então, a partir do momento do esclarecimento, a gente, né, ter aí também as ferramentas, porque, né, essas obras nos trazem os alertas, o caminho, né, como que devemos conduzir as nossas vidas e a gente poder evoluir individualmente e coletivamente, né? Então, esse capítulo 4, né, que na realidade aqui está escrito Uma Cidade Estranha, mas é Numa Cidade Estranha, onde mostra exatamente, né, essas regiões, né, trevosas, né, do abismo, do baixo umbral. São vários termos que a própria doutrina espírita utiliza, né, e principalmente as obras de André Luiz, nos mostrando essas regiões que são habitadas por nós amanhã, né? Nós, espíritos ainda muito inferiores, cometemos muitos erros, nos desviamos muito e às vezes nos desviamos a tal ponto de nos afastarmos muito do caminho da luz e aí acabarmos nos complicando, né, num processo de cristalização no mal, de realmente vivemos nas sombras, com quase que completa ausência de luz, e num processo que vai conforme as nossas necessidades, porque nós somos responsáveis por isso, quando utilizamos muito mal o nosso livre-arbítrio. E André Luiz nos mostra o tempo todo que, mesmo quando a gente comete muitos equívocos, nós sempre temos no nosso lado os benfeitores nos amparando, nos ajudando, né, para que a gente consiga voltar ao caminho da luz. Mas muitas vezes nós nem nos permitimos essa ajuda. É isso que acontece, né? E esse capítulo mostra exatamente isso. Então nós temos aqui, né, é, o capítulo ele vai mostrando para a gente, ele vai desvelar esse imenso império espiritual de inteligências perversas, né? E aí é interessante, né? Porque quando o André Luiz nos traz esses termos, né? Ele fala inteligências perversas, né? Mostrando que são espíritos que, em geral, desenvolveram a sua intelectualidade,
são espíritos inteligentes, são espíritos que se organizam, que planejam, que costuram, né? E só que, ó, obviamente, né, perdidos, né, na perversidade, na crueldade, porque se afastaram realmente da luz. Não têm em seus corações, né, a luz, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Normalmente são espíritos que chegam a tal ponto de cristalização que eles criam um movimento anticristo, né? Isso está muito claro aí nas obras. Um movimento anticristo, um movimento, na realidade, para tentar impedir o progresso de nosso mundo. É exatamente isso que as obras aí, né, e principalmente esta obra, nos mostra, né? E que esses impérios, essas regiões sombrias, com esses espíritos inteligentes e altamente cristalizados no mal, elas estão na nossa redondeza. Elas estão muito próximas aqui da crosta, né? E isso também é interessante porque mostra a capacidade de influência que esses espíritos têm sobre os encarnados, porque eles estão muito próximos de nós, né? As obras de André Luiz mostram desde a primeira Nosso Lar, né, a categorização que existe dos planos, né, espirituais que estão no nosso mundo aqui na Terra. Então, no outro na outra face, né? No outro nível vibratório, né? No mundo espiritual que compõe o nosso mundo aqui, a gente observa vários graus, degraus de níveis, né? De luz, de escuridão, de espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. E o que a gente observa é que essas regiões muito sombrias são as que estão mais próximas da crosta, né? E isso é um entendimento interessante para mostrar como que nós somos suscetíveis às más influências, né? Mas diga-se de passagem, lembrando também os ensinamentos de André Luiz e toda a play de benfeitores, que essas influências elas se dão também porque nós nos sintonizamos com esses espíritos através das nossas fraquezas. E quando a gente não é vigilante, devido ainda às nossas inferioridade, devido às nossas más inclinações, más tendências, a gente se afina muito facilmente com esses espíritos, né? Então aqui fala desse império espiritual aí, de espíritos inteligentes e absolutamente cristalizados no mal, onde seus habitantes aqui, ó, são dedicados ao mal. E uma coisa interessante, né? Isso eu achei muito interessante, que fala nesse capítulo dedicados ao mal e à ociosidade, né? Quer dizer, mostrando, né, que são espíritos que sugam, que exploram muito os outros, né? E isso é nítido na cadeia de funcionamento dessas regiões umbralinas, do baixo umbral, dessas regiões sombrias, dessas regiões trevosas, né? Como há um processo de exploração. E mostra também que esses espíritos inferiores dessas regiões sugam as energias dos encarnados, né? Então é interessante, né? Porque se a gente for fazer uma analogia com a realidade que nós vivemos aqui no nosso mundo, a gente vê isso. A gente vê exatamente quantos espíritos encarnados se aproveitam e exploram do trabalho dos outros. A gente está vendo isso nitidamente na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas como em outros países, né? Que são esses espíritos que normalmente gostam de liderar, eles gostam dos cargos do poder e exploram o trabalho dos outros, né? São essas ideologias equivocadas, né? E exatamente isso que esse capítulo e essa obra nos mostram, né? E eles vivem, ó, em estreito conúbio com os encarnados afins, né? Com os encarnados afins, aqueles que abrem a guarda e se afinam através das suas más tendências, né? E aí, ao mesmo tempo, né, isso é muito legal nas obras de André Luiz, porque ao mesmo tempo André Luiz já nos dá o recado, né? Quer dizer, ele já nos traz o recado dos seus mentores, dos seus tutores.
Aqui, por exemplo, né? Qual é a maneira de a gente se proteger dessas más influências? É a gente se renovar, é a gente ser vigilante, é a gente cultivar a luz, cultivar o bem, né? Vencer as nossas más inclinações. Esse é o melhor caminho. Não tem nada miraculoso. Não existe nada miraculoso aí, né? É bem óbvio, é bem lógico, né? Que, aliás, é uma coisa que me encanta muito na doutrina espírita, que é tudo muito lógico. É tudo muito racional. É exatamente o que o nosso grande codificador nos ensinou, né? Desde a questão da fé raciocinada, da fé esclarecida, né? De a gente ter o crivo da razão. É exatamente isso que a doutrina espírita preconiza dentro dos seus alicerces. E eu acho isso muito legal. E muitas vezes nós mesmos espíritas nos esquecemos disso, dessa questão racional. E aí muitas vezes entramos em grandes conflitos dentro das nossas misturas de ideologias outras ou de atitudes que não tem nada a ver com o que o Espiritismo nos traz. Bom, aí mostra exatamente, né, a comissão que André ali está fazendo parte, né, dentro do seu tutor, essa obra, que é o Gúbio, né, e ali ele está indo para uma região pesada, onde tem um líder lá, que é o Gregório, né? E a história, nesse momento aí, nessa obra, ela se volta para essa questão aí e dos espíritos encarnados e desencarnados envolvidos nessa história, né? Então mostra que após a passagem por diversas instituições socorristas do Umbral, quer dizer, interessante essa informação também, né? Que já tinha sido também dada em outras obras, no próprio Nosso Lar, né, que você tem nessas regiões, né, essas regiões pesadas, trevosas, a gente tem várias instituições socorristas nos diversos níveis, né, dessas regiões mais de mais mas de maior inferioridade, né? Conforme as características. São instituições que elas são capacitadas e elas são preparadas, né, adequadamente para atender esses tipos de regiões e a esse tipo de espíritos que ali estão, né? Aí a expedição, onde André Luiz então participa, chega a essa região, uma região de vasto domínio das sombras. E aí vai descrevendo para a gente começa a imaginar, né? A gente começa a imaginar em nossa mente, né? Essa realidade que é descrita até com muitos detalhes, né? Nos capítulos e nas obras aí de André Luiz. Essa que é uma região com luz e muito escassa, quer dizer, uma região escura, uma vegetação que tem um aspecto sinistro, as aves também estranhas, de tamanho descomunal, as próprias criaturas, espíritos inferiores que aí vivem, muitos animalizados, né? Aqueles fenômenos da licantropia, né? Que é o corpo espiritual ele acaba se deformando, né, em imagens, né, com a forma animalesca, no caso de lobo e outros animais mais, mostrando o grau, né, de inferioridade, de cristalização, né? Quer dizer, nos trazendo realmente uma coisa meio de filme de terror, né? Mas é muito bem descrito, com detalhes, essas regiões, né? Então, aqui no capítulo fala que é uma região, inclusive, que esses espíritos mais evoluídos têm dificuldade de circular. Eles não conseguem, por exemplo, volitar, né? Quer dizer, como se estivessem ali voando, né? Sobrevoando. Eles têm uma grande dificuldade, porque a própria psicosfera ali é muito pesada, é muito densa. E aí a gente começa a imaginar na nossa mente, né? Esse tipo de região, a gente começa a imaginar a sensação ruim que deve existir ali dentro, né? Quando quando um espírito que esteja um pouquinho, um grau um pouquinho mais elevado, como é o grupo aí da expedição, né, que entra em contato nessas regiões umbralinas, né, do baixo umbral, das regiões realmente trevosas, e entra em contato com os nossos irmãos equivocados e infelizes, cristalizados no mal, né? E aí o tutor de André aí orienta André e Eloy para que permitam a adaptação dos seus corpos sutis. Olha que coisa interessante. Eles têm que passar por um processo, né, de adaptação
para que eles possam estar ali naquela região e até serem visualizados. Senão nem visualizados eles são, né? Os espíritos que ali habitam, né? E aí descreve que aquela região ali, eles ouvem os gemidos humanos, gargalhadas de opressores, né? Então a gente imagina, o próprio André vivenciou uma coisa muito parecida quando ele desencarnou, que ele ficou lá 8 anos no umbral, numa região também assim. Não sei se vocês lembrarem do filme Nosso Lar, o primeiro filme, mostra André passou lá, né, em torno de 8 anos, conforme as informações que nos foram passadas na própria obra, né? E era uma região, não sei se você lembra do próprio filme mostrando ele lá numa região de charco, de lama, né? E as criaturas em situações ali precárias, uma coisa realmente terrível, né? Como fosse um inferno, né? E é exatamente isso que está descrevendo aqui, né? Então, uma região que aí, nesse caso, nessa região especificamente, a que se refere o capítulo, comandada por um grande juiz, um líder, né? Obviamente de grande inteligência, mas de grande cristalização no mal. E olha que interessante, juiz, político e religioso. Olha só que coisa, né? É interessante isso, né? Por isso que eu falo que as obras de André Luiz elas foram escritas para hoje. Elas foram escritas para serem lidas e estudadas hoje. Porque é exatamente o que a gente vê hoje, no nosso momento contemporâneo que nós estamos vivendo, aqui no mundo encarnado, né? Olha que coisa interessante, né? Então, a região comandada por um grande juiz, políticos e religiosos, tão frios e perversos, né? Como o seu próprio líder. E ele comandando uma série de outros espíritos de inteligência pequena, mas também dementados, cristalizados no mal, e sendo então judiados, comandados e judiados por esses líderes, né? E aqui é interessante, porque aí é outro aprendizado. A gente verifica o mal sendo lapidado pelo mal, o mal sendo regido pelo mal, como uma questão de necessidade realmente, né? Eu trouxe essa foto aqui que eu tirei de alguma obra, não lembro agora qual foi, né? Ou se foi do próprio filme, né? Mostrando uma região dessa aí, ó, escura, né? Assustadora, mas que é exatamente isso que é descrito em detalhes na obra, né? A gente imagina uma coisa assim, né? Então, olha só, controlam milhares de mentes enfermiças, preguiçosas e delinquentes. E é interessante é que isso acontece, mas há permissão do Criador, né? E é uma das coisas que se questiona. André Luiz, diversas vezes na obra, questiona aos seus tutores, aos seus mentores sobre isso. Mas por que que Deus permite? Por que que a providência divina permite esse tipo de situação? E está aqui a resposta, né? Correção. As criaturas, né? Por intermédio das criaturas que se endurecem ou se bestializam. Quer dizer, essa correção se dá, né, desta forma, conforme a necessidade, conforme o que é necessário para essa lapidação, né? Lembrando também das situações de leis de causa e efeito, né? E que muitas vezes é um caminho necessário, né? Não há outro, infelizmente, quando o espírito chega nesse nível de equívoco, né? De desvio. E aí ele vai precisar de sofrimento para que siga aquelas etapas, né? Até que chegue uma hora que comece então a se cansar do mal, vira a sensação de arrependimento e a pedir a ajuda do mais alto. É o que normalmente são as etapas, né? Que o próprio Espiritismo, nas suas diversas obras, nos explica em relação a essas situações aí, desses espíritos aí cristalizados. Então, milhões de desencarnados envergonhados de si mesmo, né? Porque lá você não engana ninguém. Aqui você consegue enganar, mas lá você não engana. Lá você é visto exatamente como você é, né? E olha que interessante, são espíritos cristalizados do mal e que temem a presença dos filhos da luz. E ali se escondem. Então são almas decaídas,
que não se esforçam para melhorar. Aliás, nem boa parte nem quer, nem deseja, né? E da mesma maneira que você tem lá os líderes com altíssima inteligência e capacidade de planejamento e de comandar todo um movimento anticristo, um movimento de combate ao progresso, né? Você tem as inteligências subhumanas. E aqui até, né, utilizando o termo entre o macacoide e a ideia simples do homem primitivo, né? Esses espíritos de inteligência ainda muito precária, quase que primitivos, que estão ali sob julgação, sob o comando dessas mentes inteligentes, porém perversas, né? Então aqui fala mentes infantis, submissas, ociosas, que sugam as energias dos encarnados. Olha que interessante. Que sugam as energias dos encarnados e que lutam contra o progresso do mal. É exatamente isso que acontece. E nós estamos sentindo isso, né? Hoje mesmo que antes da reunião nós estávamos conversando entre nós estamos sentindo isso. Porque a nossa psicosfera na Terra está pesada. Está pesada. A gente nota realmente isso que nos foi avisado nas diversas obras espíritas que nós estaríamos vivendo nesse momento de uma verdadeira luta, de uma verdadeira batalha entre luz e trevas, entre os espíritos cristalizados no mal, tentando impedir o progresso moral, né? E aqueles que aspiram o bem, né? Comandados aí pelos benfeitores. E os outros que estão cristalizados no mal, comandados pelos malfeitores, porque nós temos os malfeitores e de grande inteligência, né? E aí uma coisa interessante que fala nesse capítulo é que nessas regiões não existem as crianças, quer dizer, aqueles espíritos em formato ainda na forma do corpo espiritual infantil, né? E aí ele até coloca como compaixão celestial para numa região, num ambiente tão pesado, você não ter ali, né, os corpos espirituais de criança. A gente tem aqui uma outra imagem que eu também tirei de algum lugar, não lembro de qual obra, né? Mas uma região desse tipo, né? Onde a gente vê criaturas, né, humanas, espíritos aqui, né, do nosso planeta, do lado de lá, em situações precárias, né? Com aspectos de homens primitivos, com aspectos de animais, aqui a gente vê que vários, né? Com imagens que lembram animais, e uma forma até meio, né? Assustadora, parecendo filme de terror, né? E que, por incrível que pareça, ela é verdadeira. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Então, Gúbio aqui ele é conduzido até Gregório, líder nessa região, e informa ter sido recomendado pela benfeitora Matilde, que é ela que está aí intervindo, né, porque há um movimento ali de trabalho para salvar alguns espíritos, entre eles, inclusive, o próprio Gregório, né? E aí a sua mãe, do plano espiritual, num nível mais evoluído, que vai intervir para tentar tirar o seu filho, né, desse desvio, né, tão significativo em que se encontra, liderando, né, esta região, né. Em seguida, o grupo é então levado a um porão escuro, onde deverão esperar até o dia seguinte, para que tenha então uma audiência. E aí, nos próximos capítulos, vai mostrando o desenrolar, né, dessa história, né, desta missão desses benfeitores, onde André Luiz está ali como um grande aprendiz, né, e vivenciando, talvez, pelo que eu me engano, eu acho que depois de André Luiz ter sido resgatado, ido para o nosso lar, ter passado por todo o processo de refazimento, de aprendizado, de melhoramento, e a ponto de poder participar dos trabalhos do bem, talvez seja um dos momentos mais difíceis de vivência de André Luiz, quando ele vai passar por essa experiência, né, de vivenciar uma situação desta, imaginemos, né, num lugar sombrio, tão pesado, né, e sem dúvida nenhuma
um aprendizado muito grande para ele e para nós, né? Porque isso foi trazido para nós, para o nosso conhecimento. Obviamente não foi à toa, porque nada na doutrina espírita é à toa. Todas essas informações não são passadas porque elas são importantes, porque nós precisamos saber, que faz parte da necessidade de nosso esclarecimento. Eu separei aqui então para finalizar, né, a nossa explanação aqui de hoje e abrir aí para a nossa discussão. Acho que a principal lição desse capítulo para mim é essa aqui. Tudo se corrige por intermédio das próprias criaturas e conforme as necessidades. Os maus são lapidados pelos maus. É exatamente isso. E isso, gente, acontece aqui. Não se fala que aqui é uma cópia do mundo espiritual? Pois é exatamente isso. Então, isso que está acontecendo, que André Luiz nos traz, dessa experiência que ele vivenciou nesta região trevosa, nesse império do mal que existe lá, é muito semelhante a vários impérios do mal que nós vivenciamos aqui no mundo encarnado. E mais do que isso, né, há um conúbio e uma ligação, né, muito forte entre os dois mundos, por afinidade e por objetivos. Por isso que nós estamos exatamente vivendo nesse momento, como nos foi avisado por vários benfeitores, que nós estaríamos vivendo esse momento de luta entre o bem e o mal. E é uma verdade, né? A gente sabe, a gente sente isso de maneira tão clara, acho que nunca foi tão claro a gente perceber exatamente isso que está acontecendo. E aí André Luiz nos traz, né, de maneira aí tão, né, tão clara, né? Tão clara. Bom, antes da gente começar bater o nosso papo aqui, como de costume, agradecer o André, que ele fez uma síntese aí muito clara, né? Muito concisa, mas muito clara e abrangeu bastante o capítulo, né? Então, ele fez uma abordagem aí muito interessante. Para começar a nossa conversa, eu vou começar pelo final aqui que você colocou dos maus, né? Que o mal lapida o próprio mal, né? É aquilo que Jesus falou, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele porque pelo qual o escândalo venha, né? Então é exatamente isso. É nós, em contato com as nossas imperfeições, é que vamos nos lapidando, né? No nosso processo evolutivo. Eu separei alguns trechinhos aqui que eu achei interessante, né? Ele toca aqui num ponto, ele fala assim, lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, né? Está se referindo aqui ao Inferno de Dante, né? Onde Dante Alighieri faz aquela descrição do inferno, né? Então, assim, isso assim, a gente tem uma facilidade muito grande de descrever essas coisas infernais, porque, como você disse, as coisas que estão mais próximas de nós. Esses planos espirituais são os que estão mais próximos da Terra e que a gente, ainda na nossa imperfeição, na nossa dificuldade, são os planos que a gente tem mais acesso, né? Então, a gente pode ver isso até através dos filmes, né? A gente pega esses filmes de terror. Na realidade, o que são isso? São pessoas que já tiveram nesses lugares, já conviveram com esses ambientes e que nada mais estão colocando aquilo através da ficção, né, de cenas que já presenciaram. Por que a gente tem tanta dificuldade de descrever mundos celestes, mundos superiores? Porque é uma coisa que ainda está distante ainda da nossa realidade, né? Então, esses filmes de terror, essas coisas, na realidade são vivências que esses diretores, que esses escritores, né, já presenciaram, né, e estão descrevendo aquilo na ficção, né, é uma coisa muito próxima de nós, né? É interessante aqui a gente pensar o seguinte: como é que se formam essas cidades, né? Esses aglomerados de espíritos e essas paisagens tenebrosas, né? A gente pode pensar assim. Na realidade, isso tudo acontece por afinidade vibracional. Na realidade, são construções da nossa própria mente, né? Que plasmam esses lugares, e por afinidade a gente é levado para esses lugares. De acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente, a gente vibra. E de acordo com o que a gente vibra, a gente é atraído
para os lugares que estão no mesmo plano vibracional. É uma questão de física, né? As leis da física são leis de Deus, né? Então a gente, se quiser sintonizar numa estação de rádio, a gente tem que colocar naquela frequência daquela estação. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que vão haver juízes quando a gente desencarna, que vão mandar a gente para um lugar, ou coisa. Isso é automático, é lei da física. Então, a gente pensa de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, a gente vai vibrar. Vai vibrar de maneira mais baixa, uma vibração baixa, e a gente vai ser atraído para lugares de baixa vibração. Se a gente pensa e a gente sente numa frequência elevada, a gente vai ser atraído por um lugar com uma frequência elevada, né? Então, esses lugares se formam, esses aglomerados de espírito, nada mais porque por fenômenos de sintonia, né? Esse é um aspecto que eu achei interessante no livro. Uma outra questão que o André tocou, que eu achei muito importante, também me chamou a atenção, né? Da questão do mal e da ociosidade, né? Desse parasitismo, desse vampirismo desses espíritos, né? Que vão se fazendo em relação a eles próprios e em relação a nós mesmos, né? Então a gente começa a pensar aí a importância do trabalho, né? A importância que existe do trabalho, né? O trabalho é justamente o antídoto para essa ociosidade, para essa. Então, assim, Jesus falou, né? É que meu pai trabalha até hoje, né? Então, assim, a gente tira daí essa reflexão da importância do trabalho, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no livro também é um trechinho aqui que ele fala a respeito do perispírito, né? Ele diz assim: o perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos que se constitui. No livro do Zimmermann, do perispírito, ele trata bem a respeito disso, né? O que ele fala ali? Que a tessitura perispiritual, o tecido qual é formado o perispírito, ele é altamente sensível ao pensamento, né? Então, por isso, o André falou a respeito disso, né? Do licantropismo e tal. Então, quando a gente está no plano espiritual, essa tessitura perispiritual ela é muito sensível aos nossos pensamentos. Daí vem essas explicações dessas modificações perispirituais animalescas, né? Da próprio processo de ovoidização que a gente já estudou bastante no Evolução em Dois Mundos, né? Então, tudo está relacionado a essa tessitura perispiritual que ela é altamente sensível aos nossos pensamentos, né? É, então, assim, são alguns pontos que eu achei bastante interessante, né? Essa questão do perispírito é importante que explica todas essas transformações aí perispirituais que se passam aí no plano espiritual, né? E descreve bem, como o André falou aí, essa situação que é bem próxima à nossa, né? Essa realidade eh, que a gente vive, né? Ela realmente tão próximas. Essas cidades, elas estão às vezes até no plano dentro da própria crosta terrestre, né? Essas cidades, elas estão até às vezes dentro do próprio globo terrestre, né? São zonas densas, zonas de vibração muito difíceis de chegar, né? Isso mostra a nossa realidade espiritual aí no momento, né? A gente tem um caminho longo aí, a gente está inserido nisso, né? A gente faz parte disso, né? Nós não somos melhores, muito melhores, não. A gente está no mesmo, nós estamos todos aqui no mesmo barco, né? Então, isso é uma questão para a gente refletir, né? O quanto a gente ainda tem para caminhar, né? Boa noite a todos. O André foi tão cirúrgico aí na sua apresentação, foi tão pontual, né? O Newton também já falou bastante coisa muito interessante, que sobrou pouca coisa aí para eu comentar, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção e foram coisas que vocês não citaram, então eu vou falar também aí, dar uma pequena contribuição aí, né? Logo no início do capítulo, me chamou a atenção que o Google disse que ele poderia fazer tudo isso sozinho.
né? Mas ele monta uma equipe para ir até lá, né? Então, acho importante a gente perceber a importância da renovação, né? De chamar novos colaboradores, né? De montar uma equipe para atuar em várias situações, né? Quando ele cita também essa cidade, né, estranha, até sinistra, né? E fala dos habitantes dali, e fala daquelas aves, né? A gente fica se questionando, né, se aquilo são formações mentais daqueles espíritos dali ou se são casos realmente de zoantropia, né? Isso a gente ficou em aberto. E ele fala também das árvores em posição de súplica, que lembrava a esposa de Ló. Quer dizer, uma citação a uma passagem bíblica, né, do Velho Testamento, né? Não sei se vocês se lembram, né? Foi quando Sodoma e Gomorra estava para a história é essa, né? Estava para ser destruída, né? E Deus manda dois anjos, né? Para avisar a família de Ló para eles fugirem da cidade. Também é interessante, eles falam, né, que esses dois anjos eles tinham que se personificar, tinham que se tornar humanos para chegar à família de Ló. Eu acho bem interessante esse detalhe nessa passagem. Eles são alertados por esses dois anjos, assim, olha, quando vocês forem embora daqui, vão encontrar uma cidade por esse caminho próspera, onde já reina o bem, onde o bem prepondera, mas vocês não olhem para trás, né? E quando eles estão quase chegando, eles escutam o barulho daquelas cidades serem destruídas, né? E a esposa de Ló olha, né? E ela vira aquela estátua de areia, né? Então, a importância, né, de a gente perceber isso, né, da gente olhar para frente, né, a gente não se prender ao nosso passado, aos nossos erros, aos nossos remorsos, às nossas dificuldades, né? Então, a gente ter aquele olhar, né, das nossas imperfeições, que ainda são muitas, mas a gente está atento a esse chamamento, né, e de seguir em frente com humildade, mas também com bom ânimo e também com coragem, né? Me chamou isso a atenção. E uma outra frase aqui que também achei muito interessante, o que o Gubbio diz assim, quando eles iam começar aquele trabalho, né? Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Eu achei essa frase tão forte, né? A gente perder por falta de paciência, né? Então, às vezes, a gente passa por momentos difíceis, né? Então, como a gente tem que ter bom ânimo, ter paciência, ter fé, ter serenidade para seguir em frente aí, né? Ainda mais nesses momentos atuais, né? Em relação a isso que você falou aí, eu achei importante isso, né? Você tocou num ponto importante aí, que é assim, a importância do trabalho em equipe, né? Ninguém Uhum, faz nada sozinho. Assim, não tem exatamente. como, nenhum trabalho progride sozinho. Ele falou que poderia fazer sozinho, poderia, mas assim, aquilo que a gente faz sozinho, a gente nunca faz tão bem quanto a gente pode fazer em grupo, né? Porque assim, no grupo você soma uma série de Potencialidade. potencialidades de cada um, né? Então, cada um de nós tem uma potencialidade diferente num determinado campo que o outro não tem, né? Que a gente já desenvolveu aí, né? Então, essa questão do trabalho em equipe, ela é fundamental, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, e se a gente não entender isso, que é necessário a formação de um grupo, né? Desse grupo formar laços de companheirismo, laços de amizade, é fundamental também, né? Porque nesse tipo de trabalho, né? Você, além de ser um outro, você não pode encarar o outro trabalhador só como um outro trabalhador, né? Você tem que encarar como um companheiro de trabalho, como alguém que está ali para te amparar e você amparar ele. Senão os trabalhos ficam impossíveis de serem feitos, né? Então essa questão aí do trabalho em equipe, do companheirismo, da coisa, isso não é tocado à toa aí, né? A gente acha assim, o importante dessas obras de André Luiz é isso, né? Você vê que cada um vê uma coisinha que às vezes o outro não viu, e a gente vai ler aquilo de novo, vai achar outras coisas
né? Então as coisas são muito bem colocadas ali, e nada é colocado ali à toa, né? Agora, em relação ao que você falou ali, das formas, às vezes de animais e tal, eu acho que existem as duas coisas ali. Eu acho que existem formas, pensamento, que são criadas, e existem espíritos que se travestem nesse tipo É, eu de concordo. É. forma, né? Então, assim, acho que as duas coisas acontecem ali, simultaneamente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É interessante essa questão, né? Se existe realmente um local específico, falando do ponto de vista espacial, né? Ou se é tudo realmente uma coisa plasmada das nossas mentes, né? Isso fica muito em aberto, porque a própria doutrina espírita ela não deixa isso muito claro. Tem algumas obras que falam muito da questão de ser realmente uma coisa plasmada pelas mentes, quer dizer, o umbral ser em vez de ser um espaço específico, na realidade é a nossa mente, um conjunto de mentes que plasma aquela situação lá, né? Então, mas ao mesmo tempo, né? Também nos dá a impressão, muitas vezes, quando a gente está lendo, de que existe uma região específica, né? Até o próprio filme mostra isso, porque a obra dá essa impressão mesmo, né? Então, Até, André, aquela, na hora que ele fala assim, né? Deus não permite que aí convivam crianças, espíritos, né? Com aspecto, ainda com é, perispírito. Quer dizer, então parece um local. Até exatamente, porque, É. André, nós somos co-criadores, né? A gente tem um poder. exatamente. O Jesus falou: eu posso É, fazer, assim, sois deuses, né? Então, assim, a uhum. gente tem um poder de cocriação, né? Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que nós somos os próprios coparticipantes da sua criação. Então nós todos somos co-criadores e vamos criando essas coisas, né? Jesus não ajudou junto com uma pleiade de espíritos aí a criar o próprio planeta Terra, né? Então, assim, nós como co-criadores, né? A gente vai criando essas coisas para o bem ou para o mal, né? E a gente vai aprendendo com isso. Talvez na realidade sejam as duas coisas, né? Quer dizer, a mente tem a capacidade de criar o local. E o local de fato existe. Existe. E você consegue sair daquele local quando você consegue liberar a sua mente dessa cristalização. Mudar E a aí você vibração. busca mudar a vibração, né? Pedir ajuda, e foi assim que aconteceu com o próprio André Luiz, né? Quando ele conseguiu ser resgatado para o nosso lar. E o nosso lar também ficou muito claro que é um local, né? E Uhum, essas instituições são várias, diversas. Isso é escrito em diversas obras, de outros espíritos e até de outros médiuns, né? Sobre essa questão das várias colônias espirituais que existem de colônias compatíveis com o local onde se encontram para poder socorrer naquela região lá. Então, eu acho que são as duas coisas, né? A conclusão que a gente chega, né? Que uhum, são as duas coisas. Agora, é muito legal essa questão que a Cláudia falou, porque é interessante, né? Isso a doutrina também nos ensina isso. É para a gente parar de achar que a doutrina precisa da gente. Na realidade, nós que precisamos da doutrina, né? uhum, Os benfeitores, eles conseguem fazer o papel deles sem a gente. uhum. Mas por que que eles utilizam a gente? Para nos dar oportunidade de crescimento, Tra- né? Nos dar oportunidade de reparação, né? De esclarecimento, de evolução. É uma oportunidade que eles nos dão. Por isso que se fala tanto na doutrina espírita que o trabalho é uma bênção, né? Uhum, Porque é a oportunidade que nós temos de reparar e crescer. Então, isso é interessante, porque aí são duas coisas. Uma, para a gente não se sentir, porque as coisas vão acontecer com ou sem a gente, né? Na verdade, eles não precisam da gente, mas a gente é bem-vindo para ajudar. E isso aí é importante para nós mesmos, né? Então, ao mesmo tempo que nos dá humildade e também nos dá responsabilidade do dever que nós temos. Isso aí que você está falando, André, é bastante interessante, assim, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, esses espíritos, assim, que habitam essas regiões e que já estão começando a ter um certo grau de evolução,
já entendem, já começam a se modificar. Eles são usados justamente para atuar nessas regiões. Por quê? Porque eles estão mais familiarizados, estão mais adaptados àquele ambiente hostil. Como ele disse lá, esses espíritos superiores têm uma certa, não é que eles não consigam, mas para eles é mais difícil. Então, esses espíritos que estão se libertando, que estão mudando, que estão começando, então, além de ser um trabalho para a própria redenção deles, eles também estão auxiliando a atuação nessas regiões que é difícil para espíritos, às vezes, com um certo grau de evolução maior. Então, assim, você vê como a misericórdia divina é perfeita, né? Então, Sim, assim, ela usa os próprios espíritos que estão se arrependendo, que estão se modificando, para justamente atuar nessas regiões, né? Os espíritos aí que, né, o pessoal é chamado aí nas regiões, nas religiões aí africanas de Exus, de coisas, eles são aqueles espíritos que estão nessa vibração ainda, mas já começam a querer uma melhora e começam a ajudar a trabalhar nessas regiões, né? Você vê como é sim, bonito isso, né? sim, verdade. O próprio Deus permitindo que aqueles próprios espíritos ajudando, né, a eles e ajudando ali naquela situação. Então, é bem bonito isso, né? Agora a gente imagina o seguinte, né? O sacrifício que deve ter tido Jesus para poder vir É, encarnar aqui com a gente, hein? Pelo amor, né? Você verdade. E- imagina? Eles Meu É, dizem, né, Deus! André, que parece que o perispírito, Jesus, antes de reencarnar, parece que teve que passar por cerca de 1000 anos, adensando o perispírito dele, trazendo aquela modificação perispiritual para ele conseguir encarnar. Entende? Você imagina, o perispírito de Jesus é uma coisa altamente tênue, né? Deve ser assim, 99,9% espírito e 0,01 matéria, né? Então, assim, para adensar aquele perispírito, para ele conseguir ter uma condição, vamos dizer, física, né, de reencarnação, né? Quer dizer, deve ter sido, acho que o maior sacrifício foi esse, assim, até mais, tanto ou mais do que tudo que ele passou aqui, né? Verdade, verdade. Mas é isso. Então, vamos encerrando por aqui, então, já que a gente não tem mais nada aí para conversar, e a gente vai dar sequência. A gente está fazendo na primeira e na terceira quarta-feiras do mês. Esse mês, excepcionalmente, tem uma quinta segunda-feira. Então, a gente retorna na primeira segunda-feira de outubro com o capítulo 5, né? Operações seletivas, que vai dar continuidade aí a esse capítulo de hoje, né? Então aí aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Aí a gente vai dar continuidade no comecinho de outubro com esse com esse capítulo 5, Operações Seletivas, né? Então, agradecer aí a todos aí que estão nos acompanhando, né? E que esse estudo aí, como eu disse, possa chegar a um maior número de pessoas possíveis para que esses conhecimentos aí trazidos até nós por André Luiz, por Chico Xavier, possa se disseminar aí ainda mais nesses tempos difíceis, né, que nós estamos passando, para as pessoas terem, todos nós, né, temos uma condição de entendimento melhor dessa situação, de podermos passar por essas dificuldades aí de uma forma menos difícil, né? Então, agradecer ao André, né, pela exposição aí tão clara, tão bem feita aí do capítulo. E a gente encerra por aqui. Vamos fazer a nossa precezinha de encerramento? Pode fazer, Cláudio? nossa. Então vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, grande mensageiro da paz, a Maria, mãe de toda a humanidade, ao doutor Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, doutora Maria do Nobre, para agradecermos, Senhor, a todo amparo, a toda proteção, a todas as bênçãos recebidas, a todas as instruções que recebemos e estamos recebendo durante o nosso estudo,
para que possamos, Senhor, caminhar com mais esclarecidos, com mais fé, seguindo sempre a bandeira da paz, da caridade e da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Em si. Então, agradecendo a todos aí, a gente vai encerrando aqui a nossa reunião da noite, tá bom? Uma boa noite a todos.